Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, trazendo cenas muito interessantes que nos ajudam a entender melhor o que está se passando no universo das defesas dessas criaturas que fizeram parte de uma Orcrim comandada pela figura do ex-presidente da República, o inelegível. O desespero está muito grande. Enquanto alguns tentam fazer a melhor defesa técnica possível, outros já estão pensando em outras possibilidades para que a figura do inelegível não vá para a cadeia. Dentro desse panorama é que a coluna do jornalista Hélio Gaspari, que é publicada em vários jornais aqui no Brasil, ganhou uma dimensão muito grande. Nós já estamos falando aquilo que ele escreveu na coluna dele há bastante tempo, mas quando a coisa ganha as redes sociais através da fala, da escrita de um jornalista que é muito conhecido, a coisa ganha mais potência. Então os olhos têm que ficar mais abertos a partir de agora. Mais cedo eu conversei com vocês no nosso encontro, no nosso primeiro encontro de domingo, sobre algumas possibilidades. Hoje eu vou arrematar, nesse nosso encontro, outras situações que podem acontecer. Mas uma coisa é certa, essa criatura jamais terá um minuto de tranquilidade na vida dele a partir de agora. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende, dê seu joinha, o seu comentário, se puder. Venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, a coluna do jornalista Hélio Gaspari, como ele é muito conhecido, está provocando debates por todos os lados. Uma coisa é o nosso programa aqui, a gente abordar um tema e colocá-lo de uma forma para o nosso público, as pessoas que se conectam com a gente. Agora, outra coisa é o jornalista que tem uma penetração em outros campos e que é muito lido, e ele coloca as mesmas coisas, então os alertas ficam dados com mais ênfase. Bolsonaro não pagará cadeia. Se condenado, ex-presidente irá para uma embaixada e pedirá asilo. Gente, a vida do inelegível já não está muito agradável, mas vai ficar infernal a partir dos próximos momentos que nós vamos ter aqui no nosso país. Uma coisa é certa, isso que o jornalista está colocando na coluna dele, e que nós sempre abordamos e falamos aqui no nosso portal, tem a ver com o caráter dele. É muito difícil prever que um covarde diante de uma dificuldade, ele foge. Tem sido assim em várias partes do mundo, né? Claro que alguém que está numa posição de liderança raramente comete um ato de covardia, porque isso não combina covardia e uma liderança. Mas aqui no Brasil a gente teve esse fenômeno, essa situação sui generis. Uma pessoa absolutamente covarde, medrosa, bandida, cínica, que vai deixar os seus comandados para trás. Se ele conseguir fugir ou se asilar na embaixada, será apenas ele. Algumas pessoas vão comemorar, eu acho que até a dona Michele vai gostar muito do que o Bolsonaro suma aqui do Brasil. Ela não vai ter que ver a criatura sempre, vai ter sempre esse argumento, que ele está longe. Então. E ele, por sua vez, também pode ser que se sinta melhor, né, sem a figura ao seu lado, porque está uma coisa de conveniência que já deu na cara para lá de Bagdá, né? Vejam só o que aconteceu nesse carnaval. Ela num canto e ele lá andando de jet ski, com Malafaia, com deputado. A mulher não aparece nunca. É um negócio meio esquisito, mas esse é um parênteses que eu estou fazendo aqui com vocês. Bom, possibilidades. O Bolsonaro, se ele conseguir ir para uma embaixada e sair do nosso país, ele vai ter uma prisão decretada aqui no nosso país. Pode ser uma prisão preventiva, se ele fugir antes da sentença, e se ele conseguir fugir depois da sentença, olha, a situação para ele vai ficar mais complicada. Alguém com mandado expedido vai cair no alerta vermelho da Interpol, e ele vai ficar dependendo dos outros governos estrangeiros de repatriá-lo, extraditá-lo para o Brasil ou não. E tem outra coisa também, né? Imagine só a vida da criatura, um monoglota e com pouca inteligência. Como é que uma criatura dessa sobrevive fora do nosso país, a não ser com uma série de serviçais ali ao seu redor? Por enquanto, ele ainda tem o status de presidente da República, ou de ex-presidente da República, e tem ali um staff de seguranças ao seu redor. Mas isso pode ser neutralizado também diante de uma fuga. O povo brasileiro não tem que pagar seguranças para um ex-presidente foragido, criminoso, fora do nosso país, em euro ou em dólar, né? Então isso aí também vai ser uma preocupação adicional para a criatura. Bom, a vida não vai ficar fácil para ele, isso a gente não tem a menor dúvida. Então, as consequências para ele
serão dentro desse escopo de possibilidades. Como eu disse para vocês, né, é muito raro alguém que está numa liderança, o cara fugir. Mas a gente teve um caso na Itália, né, o navio Costa Concórdia, que bateu numa pedra e o comandante, o que ele fez? Ele saiu do barco. A gente abandonou o barco. Abandonar barco é sempre uma coisa repugnante, porque há um código, né, marítimo internacional, desde de priscas eras, que o comandante é o último a sair. Não existe uma legislação específica, na maior parte dos países, que puna um comandante que abandone o navio. Mas na Itália, o comandante desse navio, ele pegou 16 anos de cadeia. É o Francesco Schettino. Ele foi interpelado pelo capitão da Capitania dos Portos, o Gregório De Falco. Gente, e foi um negócio tenebroso, né? Se você nunca viu, dá para ver aqui, você que não entende italiano, então as legendas aqui estão pequenininhas, eu vou dar um reforço. Mas dá para perceber na voz do comandante do Gregório, da Capitania dos Portos, a sua indignação de um comandante que tinha responsabilidade abandonar o barco e ficar olhando o que estava acontecendo com cara de inútil paisagem. Vamos ver se dá para pegar um trechinho aqui. Vamos lá. Tá mandando voltar. Você suba a escada do navio, volta para dentro. Está claro? Estou gravando essa comunicação. O navio está inclinado. Ele já está na bronca, né? Diga-se a crianças, mulheres ou pessoas que necessitam de assistência. Diga o número de cada uma dessas categorias, está claro? Aí ele fala, escute, Schettino, o senhor foi para o mar e se salvou, mas eu considero isso realmente muito mal. Posso te encrencar. Vá a bordo. Aí falou um palavrão. Aí o comandante covarde, né? Pô, pega leve aí, calma aí. Ele, sem por favor, agora suba a bordo, me confirme que o senhor está indo para o navio. Aí ele dando migué, né, o Schettino. Eu estou na lancha do socorrista, estamos aqui, não estou indo em lugar nenhum, estou aqui. Pois é. Então, moral da história. Eu vou colocar esse link aí para quem tiver curiosidade, né? Mas foi isso que aconteceu. Ele pegou 16 anos de cadeia. Não teve escapatória, não. E o advogado do Marcelo Câmara, que é esse que está com a bolinha vermelha aqui em cima, opa, essa bolinha vermelha aqui, esse cidadão aqui, militar que está na fotografia aqui com o Bolsonaro aqui em alguma cerimônia, né? Ele está muito encalacrado porque ele era aquele que estava monitorando o ministro Alexandre de Moraes, e aí o advogado dele foi até a Globo News, o Eduardo Kuntz, e aí é o seguinte, essa gente tem histórias mirabolantes, né? Nem Júlio Verne conseguiria montar histórias assim. O advogado disse, não, ele não estava monitorando, ele estava acompanhando. Mas por que ele estava acompanhando os passos do ministro Alexandre de Moraes, monitorados, quer dizer, tudo isso confirmado pelo monitoramento dos telefones celulares que essa gente usava, que mostravam que eles estavam ali ao redor da casa do ministro Alexandre de Moraes. Aí as cenas, gente, são patéticas. Vão aqui ver o que está acontecendo. Vamos lá, o que aconteceu? Hoje ele está em São Paulo, está em outro lugar, foi para o lançamento. A depender de quem atende o telefone, a gente vai ter uma informação. Opa! Bom, filho, fala. Deu uma congeladinha Então, aqui, mas voltar. É necessário que se explique. Não é um privilégio do ministro Alexandre de Moraes ter sido acompanhado e participar de um ajuste de agenda. Assim que o Cid pedia ao Câmara para que soubesse onde estava uma pessoa, onde estava outra, o Câmara informava. Se o Cid usava essa informação para outra finalidade... Mas ele queria... Mas o que... Meu Deus! O Bolsonaro queria ter uma reunião com Moraes para falar o quê? Ele queria justamente dizer o que aconteceu na casa do Ciro. Detalhe, estava acompanhando o ministro, segundo a advogada, acompanhando o ministro, os passos do ministro Alexandre de Moraes, porque o Bolsonaro queria bater um papo com ele. Né? Iria para os Estados Unidos. E que estava tudo bem entre eles. Agora, essa agenda não Bolsonaro queria conversar com ele para dizer que Bolsonaro ia para os Estados Unidos e que estava tudo legal com Alexandre de Moraes, estava na paz. Uma agenda oficial, nem para o presidente Bolsonaro, ex-presidente,
quanto para o ministro. Então, realmente fica uma coisa... Ele queria informar pessoalmente o ministro do Supremo que ele iria... Exatamente. Assim como fez com diversas outras autoridades. Então, não é um privilégio, repito, de um acompanhamento para ajuste de agenda do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi feito com diversas autoridades. Posso falar? Espero que eu tenha explicado agora, Demetrio, mas se não estiver claro, eu estou à disposição para esclarecer isso até o... Não está claro. Não está claro, doutor, porque se eu quiser, que não sou autoridade nenhuma, não fui presidente de nada, não sou nada, se eu quiser me encontrar com um ministro do Supremo, desde que o ministro aceite se encontrar comigo, eu não terei dificuldade em entrar em contato com ele. Faço isso hoje. Já fiz isso com o ministro do Supremo sem nenhuma dificuldade. Então, a mobilização de um dispositivo militar para marcar um encontro pessoal com o ministro do Supremo é a história mais fantástica de defesa judicial que eu já ouvi. Qual dispositivo militar, Demetrio, foi utilizado? O seu cliente e o Mauro Cid. Isso é um dispositivo militar? Eles eram os... Não, para mim não é um dispositivo civil. Você chamaria de dispositivo civil. Se eles fossem civis, assim o fariam, mas a história deles faz com que eles estivessem vindo... Mas é preciso toda essa bagunça para se encontrar com o ministro do Supremo? E olha só, é uma confusão, dois intermediários, doutor, vamos e convenhamos, dois intermediários, monitorar onde está o ministro do Supremo para marcar um encontro. Por que vocês não usam o e-mail, WhatsApp? Não, e eles usam o WhatsApp, porque o doutor teve acesso, eu vou trazer aqui um trecho de uma troca de mensagens no 7 de dezembro de 22, quando o Mauro Cid e o Marcelo Câmara trocaram mensagens pelo WhatsApp sobre o paradeiro do ministro. Às 14h27, dando aqui o horário exato para o nosso assinante, o Cid perguntou se não havia, abre aspas, nada adicional, fecha aspas, ao que o Câmara respondeu, aspas, ainda não. Às 19h27, o Cid complementou nada, sendo respondido às 20h16 com ele vai ficar em Brasília. Então, eles sabiam que ele estava em Brasília. Assim, não só... Sim. Ele ia lá, ele queria encontrar com o ministro que ia ficar em Brasília, mas o ministro estava em Brasília, eles sabiam. Então, qual a dificuldade? Fica ruim para advogado de bandido, né, gente? Eu não consigo entender, doutor, por que não conseguiu marcar pela via institucional esse encontro para avisar o ministro Moraes que o presidente Bolsonaro queria ir para os Estados Unidos, avisar o ministro. Eles não tinham relação. Na sua opinião, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão acreditar nessa historinha? Por que ele ia lá avisar também? Eles não tinham... Todo mundo sabia, né, que eles não tinham uma boa relação. Eu vou tentar usar outras palavras para que a gente deixe claro. O encontro não era oficial, não estava na agenda. O próprio ministro Alexandre não tinha interesse de que isso fosse divulgado. Por conta disso, era preciso fazer um acompanhamento mais próximo e saber se estava na cidade, qual o horário que estava disponível para que esse encontro acontecesse. Eu, assim, peço desculpa, mas não tem nada de sofisticado nisso. É uma coisa simples. Agora, na expressão que o Demetrio usou um tempo atrás aqui, hoje, é uma grande cortina de fumaça. É conveniente dizer um monitoramento. Uma boa mentira se cria com pequenas verdades. Então, houve um acompanhamento? Houve. Querem dizer que houve um monitoramento. Houve um encontro? Houve. Lá na casa do Ciro Nogueira. Houve uma intriga institucional entre o ex-presidente e o ministro Alexandre de Moraes? Aconteceu. Lamentavelmente, no 8 de janeiro, teve uma baderna generalizada que dá indicativos de que poderia, talvez, ser um golpe? Aconteceu. Então, com essa grande cortina de fumaça, com lapsos de verdade, se cria uma grande mentira, que é de difícil modificação. Então, realmente, acho que a dificuldade em responder a pergunta que é feita é porque eu tenho que fazer uma negativa de algo que não aconteceu. Então, meu caro, a situação está complicada, né? Vocês acham aí que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão cair nessa lorota aí? Bom, vamos acompanhar os próximos passos e se o inelegível vacilar, ele vai tomar uma prisão preventiva antes do que a vã filosofia poderia prever. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!